Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, não é? Um vídeo que vamos tratar de um assunto de vital importância para a humanidade, tá? Eu já venho dizer a vocês que aí embaixo do seu vídeo tem uma linha do tempo, onde eu capitulei todo o conteúdo desse vídeo em capítulos específicos, tá? Caso você não possa ou não queira assistir ao vídeo todo, né, ou tenha interesse aí em apenas um fragmento dele, então nós facilitamos para você, tá aí embaixo, você pode se direcionar ao capítulo desejado da forma que bem deliberar. Claro que o ideal é que veja todo o vídeo, veja todo o conteúdo, porque nós vamos falar hoje de história. Bom, vocês sabem que este canal também se trata de ponderações históricas, não é? Também falamos de história, também transmitimos conhecimentos históricos. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre um fato histórico dos mais importantes e relevantes da humanidade. Sim, eu não estou exagerando, você ouviu bem. Nós vamos falar sobre um dos fatos históricos mais importantes e fundamentais da humanidade, que é a Revolução Francesa. E você vai compreender o porquê, desta importância, o porquê desta relevância, no decorrer deste vídeo, que se você quiser chamar pode ser uma mini aula, alguma coisa do tipo, sobre a Revolução Francesa. Nós iremos conversar sobre a Revolução Francesa, a sua origem, as suas consequências, não é? Portanto, tenho certeza que vai ser um vídeo muito legal e que você que vai prestar vestibular, você que está estudando e você que apenas quer adquirir conhecimento, não é, que busca pela aquisição do conhecimento, tenho certeza que vocês todos vão gostar muito, tá? Farei o possível aqui para não me alongar demais, tá? Claro, também o tempo não será muito curtinho, né, porque é um tema complexo, um tema realmente de muita substância. Então precisaremos de algum tempinho, até por isso também capturei o vídeo, caso fique um pouquinho mais extenso. Mas vamos lá, gente. Revolução Francesa. Pessoal, antes de começarmos aqui a nossa conversa, eu venho pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, no J Literato, peço a sua inscrição, certo? A sua inscrição ela é fundamental, né? É uma condição indispensável aqui para a continuidade dos nossos trabalhos. A você que já é inscrito, agradeço demais, muito obrigado mesmo, sempre digo aqui, não é? Os meus ternos agradecimentos a todos vocês inscritos que acompanham aqui o nosso trabalho e a todos vocês peço aí o demais protocolo, né? Curtam o vídeo, compartilhem, acionem a sineta das notificações, etc. Tá? Gente, Revolução Francesa, tá? Digo e repito, uma das mais importantes e fundamentais revoluções da humanidade. Um fato histórico dos mais notórios e célebres da humanidade. Gente, falar sobre Revolução Francesa não é algo simples, tá? Nós temos muitas questões que envolvem a Revolução Francesa. Nós temos uma riqueza de fundamentos teóricos, inclusive, que substanciam este fato histórico com uma riqueza muito grande. Tá? Então, neste vídeo, é claro que eu não vou, sobre certos aspectos, eu vou me olvidar de uma coisa, não vou falar de outra, porque senão ficaria um vídeo muito longo. E como eu disse, eu não quero que fique extremamente longo o vídeo. Então eu vou passar a vocês aqui um panorama geral, entretanto muito substancioso, que repito, você que vai fazer um vestibular, você que vai fazer uma prova, você que está no colégio, você que está no colégio não vai deixar as lições do professor de lado, hein? Isso aqui é um complemento, um bom complemento, é verdade, mas fique atento também aí nas lições do professor. E você que ama o conhecimento, tenho certeza que vocês vão gostar muito, certo? Gente, Revolução Francesa. Nós precisamos compreender, antes de começarmos em si, no fato revolucionário, nós precisamos compreender o que vivia a França ali na penúltima década do século XVIII, 1780 para frente e tal. O que nós chamamos aqui em história de um antigo regime e tal. Gente, a França era uma monarquia absolutista. Isso quer dizer que ela tinha um monarca, ela tinha um rei absoluto.
E quando falamos em absolutismo, estamos falando que este rei, ele detinha todo o poder, todo e irrestrito poder, né? Nada fugia de sua alçada, ele era, como a própria etimologia do termo traz, absoluto, né? A França vivia, portanto, sobre este absolutismo, e aqui em específico do rei Luís XVI. Tenho certeza que você já ouviu falar no Luís XVI, né? Tivemos outros Luís aí na França, aqui no caso Luís XVI. Bom, cabe dizer que nesse período, gente, a França ela era um país muito agrário, muito ruralista, né, com muitos camponeses, com muitos trabalhadores do campo, etc. e tal. Outro ponto importante, que inclusive acho bom você que está tomando nota, é bom você epigrafar, você anotar, é que a França, como já dissemos, vivia sob uma monarquia absolutista, era predominantemente agrária, e quanto à sua divisão estrutural, nós tínhamos na França uma espécie de divisão em castas. Tipo lá da Índia, sabe aquelas castas? Aqui nós vamos chamar de estados. A França era dividida ou subdividida em 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, que funcionavam na prática como classes mesmo, e mais, como castas, né? Tendo em vista que quem era de uma dessas castas jamais poderia chegar a ser a outra. Quer dizer, a casta do terceiro estado jamais poderia ascender à casta do segundo, a do primeiro e etc e tal. Eram castas pré-fixadas, classes, castas, estados, como preferir, pré-fixados. E quais são essas castas? Vamos lá para vocês compreenderem. Tudo isso aqui é uma propedêutica, gente, para vocês compreenderem a revolução em si, tá bom? Bom, primeiro nós temos a figura do rei monarca, tá? Do rei monarca é boa, né? Do monarca absolutista, o Luís XVI, e depois nós temos essas 3 camadas da sociedade, tá? A primeira delas é o clero, sim, a igreja. A segunda casta, o segundo estado, chamado de segundo estado, a nobreza. Aqueles que detinham títulos de nobreza, aquelas questões heráldicas vindo de família, são os nobres. E o terceiro estado, que era formado pela grande massa, pelo povão, né, pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos, pelos burgueses. Muito cuidado com isso, porque caso você não tenha tanta afinidade assim com esse período histórico, você pode falar, pai, se o cara era burguês, ele tinha uma posição nobre, boa, não. Tá? O burguês ele não era um nobre, o burguês era um burguês que pertencia, inclusive, ao terceiro estado, né? Então a burguesia também pertencia ao terceiro estado. Portanto, como disse, terceiro estado formado aí pelo povo em geral, camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses. Bom lembrar que este terceiro estado, gente, formado por essas pessoas, por essas figuras às quais eu me referi, esse terceiro estado constituía 97% do povo da França. Veja, praticamente ela toda, né? Sendo que os 3% restantes eram constituídos ali pelo clero e pela nobreza que formavam a aristocracia. Tá? Então o clero era o primeiro estado, a nobreza o segundo estado, formando-se, portanto, essas 2 castas, primeiro a aristocracia e depois o terceiro estado, o povão, burguesia, etc. e tal. Tá? Vamos dar sequência. Gente, este povão do terceiro estado, eles estavam sendo absolutamente açoitados pela aristocracia. Esse povo estava passando fome. Esse povo estava jogado à mais tábida miséria. Né? Era uma crise absoluta, uma crise social, uma crise econômica, uma coisa terrível. Isso por quê? Porque, veja, para que a aristocracia, claro, o monarca e a própria aristocracia formada pelo clero e pela nobreza pudessem ostentar os seus luxos, é claro que eles tinham que ter dinheiro para isso. E esse dinheiro vinha principalmente das altas tributações do terceiro estado. Então você tinha ali o rei, o clero e a nobreza tributando, cobrando impostos altíssimos, exorbitantes de toda aquela massa. Então esta massa, enforcada por esses altos tributos,
começou ali a entrar num colapso social, de fome, de miséria, de pobreza, de desumanidade, e o povo foi ficando ali, obviamente, de saco cheio disso. Né? O negócio estava muito feio, estava muito pesado, né? A situação estava crítica, a precariedade estava crítica. Bom, o rei Luís XVI começou a perceber que o povo não estava gostando daquilo. Claro, né? Por que será que o povo não estava gostando daquilo, né? Então o rei ele falou: eu preciso tomar alguma medida, eu preciso fazer alguma coisa para conter os ânimos deste povo, né? Porque senão pode dar um problema aqui. Então o rei faz uma tentativa que é por meio de uma assembleia, tá? Que ele vai chamar aí de Assembleia dos Notáveis. E para vocês ficarem bem por dentro das datas, dos períodos, esta Assembleia dos Notáveis ela ocorre em 1787, tá? Nós ainda não chegamos, tá, no início factual da Revolução, que vai ser lá em 1789, vocês vão entender. Tá? Aqui vamos recuar 2 aninhos aí. 1787, o rei Luís XVI, portanto, ele organiza essa Assembleia dos Notáveis para ver o que fazer, né? Para propor algo, para encontrar alguma medida, alguma solução para dirimir aquela tensão toda que estava acontecendo no terceiro estado, estava acontecendo com o povo francês, certo? Agora veja, vocês podem até achar engraçado, como de fato é. Desta assembleia convocada pelo rei para tentar solucionar, sabe qual foi a solução? Basicamente, eles aumentaram ainda mais os impostos, com uma série de justificativas lá. Como disse, não vou entrar em tudo aqui, gente, porque senão nós precisaríamos ficar umas 10 horas, né? Mas enfim, essa Assembleia dos Notáveis que o rei convocou para tentar resolver a situação só piorou. Quer dizer, o povo francês ficou ainda mais pé da vida. Quer dizer, aumentou-se a miséria, ia aumentar tudo, né? Ia aumentar todo o sofrimento. Né? E o povo começou a se revoltar mais e mais, aquela sensação de indignação, aquela sensação de injustiça, né? Foi tomando todo o povo francês. E até que em 1789, chegamos aqui no ano, hein? O rei, e quer dizer, toda a estrutura da França na época, resolve instaurar, o que nós vamos chamar aqui de Assembleia dos Estados Gerais. Aqui foi o seguinte, o rei falou, olha só, nós fizemos só dos notáveis que não participaram ali, né, de forma profícua ao terceiro estado, agora vai participar todo mundo. Vamos tentar fazer uma coisa aqui interessante para todo mundo participar, para que encontremos aqui uma solução melhor. Tá? Então, quer dizer, cria-se, instaura-se a Assembleia dos Estados Gerais. Só que tem um detalhe. Sabe aquele terceiro estado, formado por 97% dos franceses? Eles não tinham um direito de voto equânime. Né? Quer dizer, o voto deles valia um só. Então, na prática, aquilo seria um negócio inútil. Quer dizer, você está me enganando, pô. Quer dizer, nós temos uma maioria aqui, só que o nosso voto acaba na prática não valendo nada. Então, quer dizer, o povo no terceiro estado, eles começam a fazer mais pressão ainda e estipulam uma reivindicação ao rei, 2 reivindicações ao rei. Eles falam o seguinte: primeiro, aumenta aí o nosso número de deputados, o nosso número de representantes nessa Assembleia. Porque nós temos que ter um direito de um voto justo, e portanto precisamos de mais deputados. Né? Aumente este número de votos e que o voto seja por cabeça, quer dizer, que todo mundo vote para então formar-se a maioria, etc, etc, etc e tal. Então foram feitas essas 2 reivindicações ao rei Luís XVI. Primeiro, para aumentar-se o número de deputados, de representantes do terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais, e depois que esse voto fosse por cabeça. Gente, o rei Luís XVI, ele recebeu essas reivindicações, só que ele ficou ali meio em cima do muro. Ele não queria desagradar a sua aristocracia, clero e nobreza, mas também tinha que fazer alguma coisa pelo terceiro estado, só que ele não tomava decisão. E aqui nós vamos chegar, portanto, no nosso início da Revolução.
Desta forma, com esta demora do rei em tomar a decisão para ver se acolhia ou não aquelas reivindicações do terceiro estado, o terceiro estado fala assim, chega de esperar. Então eles proclamam eles próprios a sua própria assembleia e determina que a partir daquele instante o monarca, o Luís XVI, estará sob uma constituição. Vocês estão entendendo aqui o fio da meada? Então vejam que teoricamente a revolução começa aqui, né? Este é o início, digamos, é o nascimento da revolução, com esta atitude do terceiro estado, proclamando ali a sua própria assembleia e determinando, né, que a partir daquele instante o rei continuaria sendo o rei, entretanto o seu despotismo, o seu absolutismo cairia por terra, né? Porque haveria uma constituição que limitaria os seus poderes, o do rei, diga-se. Né? Gente, bom, isso foi, portanto, uma decisão política dos representantes do terceiro estado. Acaba por aí o negócio? Não. Essa decisão da proclamação desta assembleia foi por parte, como eu disse, do fragmento político dos representantes, dos deputados, dos parlamentares, dos pares, etc. e tal. Né? Agora, o povo em si, o povo de verdade, como eu já disse, estavam de saco cheio daquela lenga-lenga toda. Então eles de fato vão para a rua e aí vem, quer dizer, a efetiva, um outro efetivo início da Revolução Francesa. Eu disse que lá, quando foi proclamada aquela Assembleia pelo Terceiro Estado, ali tivemos, em tese, o início, né? O início, digamos, não vou dizer abstrato, mas o início teórico da Revolução. Agora vem o início material, que é o povo na rua, o povo sedento por justiça, sai às ruas em um protesto estratosférico e fazem, né, um dos fatos históricos, aqui vamos dizer um subfato histórico que está dentro da Revolução Francesa, portanto vou chamá-lo de um subfato histórico, mais importantes e mais famosos do mundo, que é a tomada da Bastilha. Né? Tenho certeza que você já ouviu falar na queda da Bastilha, na tomada da Bastilha. Né? O que é isso, gente? A Bastilha era uma prisão, uma cadeia, né, que simbolizava ali toda a repressão política, porque era especialmente uma cadeia, não é, um aljube, um cárcere de presos políticos. Quer dizer, aqueles que confrontavam o rei, aqueles que não estavam em consonância com os desideratos do rei, iam presos políticos. Então aquela Bastilha, aquela prisão, era o símbolo maior do despotismo de Luís XVI. Era o símbolo maior de todo aquele absolutismo cruento que pairava sobre a França. Então o povo, em extrema revolta, invadem aquela Bastilha e simbolicamente a tomam. Então veja que a Bastilha naquele momento, essa situação envolvendo a Bastilha, ela tem um poder simbólico muito forte. Quer dizer, o povo francês saindo às ruas e tomando para si o maior símbolo do absolutismo, o maior símbolo do despotismo francês. Então, gente, então, aí, como disse, materialmente, de fato, quer dizer, factualmente, a revolução está instaurada. Né? Gente, em 1791, essa Constituição, isso eu vou dizer uma coisa importante. Tá? Nós vimos que, voltando um pouquinho, né, o que eu falei, o terceiro estado, ele mesmo conclamou a sua assembleia e determinou que o rei estaria sujeito a uma Constituição. Nesta Constituição, gente, e aqui, lá no comecinho do vídeo, eu disse da importância da Revolução Francesa. Aqui nessa Constituição nós vamos ter elementos fundamentais para a nossa existência de hoje. Eu costumo dizer que todo o mundo ocidental, pós-Revolução Francesa, a ela muito deve. Porque nesta Constituição
foram colocados, foram implementados os direitos e as liberdades do cidadão. Vocês conhecem o égalité, fraternité, liberté. Então, toda esta ideia, muito influenciada também pelas fráguas iluministas, vieram à tona nesta Constituição de 1791, que entrou em vigor. Quer dizer, a derrubada do despotismo, a derrubada da tirania e o nascimento das liberdades individuais, das liberdades civis, das liberdades sociais. Nesta Constituição, eu disse que a Assembleia foi conclamada, foi em 1789, no mesmo ano em que o povo tomou Bastilha e tal, só que só em 1791, 2 anos depois, é que essa Constituição entrou de fato em vigor, tá? De fato em vigor. Gente, vamos dar sequência, que ainda não acabou, tem bastante coisinha para falar ainda. Aos arredores da França, todos os estados eram estados absolutistas, tá? Todos os estados possuíam reis ali, possuíam monarcas absolutistas. Apenas na França estava acontecendo aquilo. Todos esses outros países, a Prússia inclusive, que eu vou falar aqui mais especificamente, o que eles começaram a pensar? Falaram, olha gente, o povo francês, esses revolucionários, conseguiram o que eles queriam lá, derrubaram o absolutismo do Luís XVI, quer dizer, foi promulgada uma Constituição. Se nós não fizermos alguma coisa, daqui a pouco o nosso povo de seus respectivos países, diga-se, vão fazer a mesma coisa. E nós vamos perder aqui o nosso poder. Então iniciam-se conversas entre o Luís XVI na França, sim, ele está lá na França ainda, com alguns monarcas, e aqui especialmente, eu disse que não vou entrar muito a fundo em algumas outras questões, não exógenas, mas mais periféricas, mas especialmente com o rei da Prússia, digamos, com a monarquia prussiana. E eles meio que fazem um conluio para tentar derrotar os revolucionários franceses. Então Luís XVI percebendo, opa, vou ter apoio da Prússia, então vamos aqui, vamos acabar com esses revolucionários, eu volto a ter meu poder, a Prússia fica tranquila, não fica com medo de ter revolução lá também. E assim acontece. Quer dizer, assim acontece o quê? Acontece a tentativa franco-prussiana. Guardem bem este nome, tentativa franco-prussiana em acabar com os revolucionários da França. Mas sabe o que acontece? Os revolucionários bravamente destroem essa tentativa do Luís XVI com a Prússia, derrotando o exército prússio, derrotando aquela tentativa. E como consequência disso, o rei Luís XVI, certo? Ele é preso, julgado por crime de alta traição, por ter confabulado e tramado aí com a Prússia, e acaba sendo condenado à morte pela guilhotina. Guilhotina é um símbolo clássico aí da Revolução Francesa, a lâmina do Estado, aquela que decepa, que degola o sujeito. Então Luís XVI ele morre, perde a vida, Depois a sua mulher também, Maria Antonieta, uma figura também célebre e tal, mas não vamos entrar aqui no aspecto da Maria Antonieta agora. Gente, bom, o Luís XVI morreu, e agora o governo da França. Agora vamos entrar numa outra questão aqui para vocês começarem a entender. Nós já estamos caminhando quase para o final do vídeo, tá? Gente, no terceiro estado, tá, composto lá pelos burgueses, pelo povo em geral, surgiram 2 grupos, tá? Ali nessa assembleia, tá? Aquela que foi proclamada, tal, surgiram 2 grupos importantes, tá? O que nós chamamos aqui de girondinos e de jacobinos, tá? Muito semelhante com o que hoje nós temos, não vou dizer muito semelhante, mas para que vocês compreendam por simetria de esquerda e de direita. Ao passo que os gerondinos, eles eram mais voltados à direita, isso quer dizer o seguinte, eles não eram contra a revolução, mas eles eram mais brandos, eles ficavam um pouco mais a favor do rei, enquanto o rei ainda era vivo, porque isso começou antes da morte do rei, tá gente, do rei morto. Eles ficavam um pouco mais do lado do rei, eles eram menos radicais, eles primavam mais ali para uma conversa, para um acerto, ao passo que os jacobinos
eram muito mais enraizados, muito mais arraigados, radicais mesmo, pela etimologia. Radical vem de raiz, né? Então este outro grupo, os jacobinos, eles eram muito mais radicais, né? Defendiam aquela causa revolucionária com muito mais veemência. E aí começa a acontecer uma coisa que talvez você também já tenha ouvido falar, né? Que são os anos de terror. Quando o rei Luís XVI é morto, quem está no poder são os jacobinos, tá? Aquele grupo lá do Terceiro Estado. O grupo mais radical, né? O grupo mais, digamos, mais incisivo da Revolução. E neste momento vai aparecer uma figura muito célebre também, muito famosa, que é a figura do Maximilien Robespierre, né, que era um advogado e um parlamentar, um representante do Terceiro Estado que estava lá naquela assembleia convocada. O Robespierre, gente, para nós resumirmos, ele acaba assumindo uma liderança muito profunda dos jacobinos e, consequentemente, de França, porque eram jacobinos que estavam no poder. Só que o Robespierre, ele começa a cometer excessos. Ele começa a reprimir demais qualquer antirrevolucionário. Qualquer pessoa que não concorda com a revolução, o Robespierre manda para a guilhotina, manda matar. Então inicia-se, veja, olha como a natureza humana é, né? Nossa, me lembrei agora aqui da Revolução dos Bichos, grande George Orwell. Veja, o Robespierre ele começa a ter o modus operandi que ele mesmo combatia, que é a repressão, né? Que é aquela forma de se lidar com a ideia contrária por meio da violência e da morte. Então começa aqui os anos de terror. Isso durou 1792 até 1795, mais ou menos esse período de uns 3 anos, foi a era do terror. Qualquer antirrevolucionário, qualquer pessoa que contestasse ali a rigidez, né, a genuinidade da revolução, era condenada à morte. Há relatos históricos assim muito fortes e impactantes que a França, nessa época do período de terror, era muito comum você ver as ruas vermelhas de sangue, porque diariamente eram decapitadas dezenas e dezenas de pessoas, né, sob ali o comando de Robespierre, dos jacobinos. Só que acontece o seguinte, gente. O Robespierre foi passando tanto dos limites, foi implementando uma crueldade tão grande, tão grande, tão grande, que ele acabou sendo condenado. Quer dizer, houve uma revolução dentro da revolução, para que vocês entendam, né? Mais ou menos, e mataram o Robespierre. Falaram, esse cara não pode continuar assim, né? Quer dizer, ele está se valendo aí da nobreza da revolução para implementar uma outra barbárie. A Revolução dos Bichos, leiam esse livro, gente, maravilhoso, né? Então, o Robespierre, ele é executado, ele morre pela própria guilhotina que ele fez tantas pessoas morrerem, né? E nesse momento, portanto, os jacobinos, aquele grupo do Terceiro Estado, sai do poder, e quem toma o poder, aí em 1795, são os gerondinos, aquele segundo grupo da mesma casta que eu já expliquei para vocês, né? Tem uma questão de uma outra constituição, de mudanças importantes, de voto censitário, questões aqui que eu não vou entrar, tá? São questões importantes também, mas para que o vídeo, repito, não fique muito longo, eu não vou aqui me imiscuir muito nelas, tá? Quero dizer para vocês, portanto, que quando caem os jacobinos, ali em 1795, entram os gerondinos que ficam no poder até 1799, quando aparece uma figura muito famosa, muito célebre e muito importante também, que é a figura do imperador Napoleão Bonaparte, que implementa um outro golpe e começa o seu império napoleônico. Mas não vamos falar de Napoleão nesse vídeo, né? Aqui, gente, percebam que a Revolução, portanto, durou 10 anos, né? A Revolução em si, né? 10 anos que eu tentei, ó, já está dando 29 minutos de vídeo, tentei aqui fazer uma reunião de fatos que se deram ao longo de 10 anos em meia hora, mas espero que tenha sido satisfatória. Tá, gente? Então, repetindo, né, os gerondinos ficam ali no poder até 1799 e vem o golpe de Napoleão Bonaparte
e inicia-se uma outra era na França, que é a Era Napoleônica. Mas, gente, apenas falando um pouco da importância da Revolução Francesa. Quer dizer, eu disse aqui sobre os anos do terror, tal. Aquilo não simboliza a essência da Revolução Francesa. E, veja, as consequências para o mundo, né, da Revolução Francesa não tem nada a ver com os anos de terror do Robespierre, né? E sim a essência que foi tatuada na própria Revolução, a essência da igualdade, a essência dos direitos civis, né? A essência das garantias e liberdades individuais. A nossa Constituição Nacional de 88, obviamente, é muito arvorada nos princípios revolucionários franceses, não é verdade? A própria Revolução Francesa acabou, digamos, não dando origem, mas servindo como fulcro, como base para outras importantes revoluções mundo afora, inclusive no Brasil, né? Nós temos a Inconfidência Mineira, por exemplo, a Conjuração Baiana, não é? Quer dizer, sempre pugnando, revoluções que pugnavam ali por reconhecimento de direitos, etc. e tal. Nós tivemos tudo isso como reflexo da Revolução Francesa. Por isso que disse no começo do vídeo que é um fato histórico dos mais importantes e notáveis do mundo. Gente, este foi o vídeo, já estamos aí com 31 minutos e 20 praticamente. Não quero me alongar mais. Eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos aqui a essência, o buziles da questão, tá? Utilizem o campo dos comentários para qualquer tipo de dúvida, para expressar aí as suas opiniões, os seus comentários, fazer complementos. Nós prezamos muito aqui pelo diálogo, pelo debate, então fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e cumprir todo aquele protocolo, né? Compartilhar, dar o like, acionar a sinetinha e etc. Muito obrigado e até a próxima.